boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. A Polícia Federal indicia pela segunda vez ex-presidente Lula na Operação Zelotes, que investiga venda de medidas provisórias. O projeto de lei no Senado quer liberar o uso de diesel em todos os veículos. Vantagens econômicas se contrapõem aos riscos à saúde causados pela poluição. Ônibus em São Paulo podem parar de novo hoje à tarde. Trabalhadores não aceitaram o reajuste salarial proposto pelos patrões. A Prefeitura convoca reunião com empresas e sindicatos. O café da manhã está mais caro. A média e o pão na chapa subiram de preço e a culpa, segundo os economistas, é da queda na produção do leite. Nova operação da Polícia Federal investiga fraudes no Ministério da Agricultura. Funcionários recebiam propina para não fiscalizar empresas. O esquema teria movimentado 3 milhões de reais. E a Coreia do Norte pode ser a origem de cyberataque que atingiu mais de 300 mil computadores no mundo. Aqui no Brasil, empresas e serviços públicos foram afetados. Uma tradição aí para muita gente está pelo menos 10% mais cara. O café pingado e o pão na chapa subiram de preço e a culpa, segundo os economistas, é da queda na produção do leite. Café com leite e pão com manteiga. Para muitos paulistanos, um ritual para começar o dia. Aqui tem mais praticidade, né? Você chega, já está pronto. A correria acaba tomando no meio do caminho da empresa. Nesta padaria no centro de São Paulo, a dupla mais pedida, o pingado com pão na chapa, sai por R$ 8,60. E apesar do aumento de 45% no preço da manteiga e de 10,45% no leite em março, segundo a Embrapa Leite, o gerente diz que preferiu não repassar os reajustes para os clientes. Que o nosso movimento, graças a Deus, não caiu, entendeu? Se a gente fosse aumentar o preço, talvez teria uma queda no movimento, né? Um outro índice, o IPCA 15, mostra um aumento de 9,29% nos últimos 12 meses no café da manhã fora de casa. Mais do que o dobro da inflação no mesmo período. Segundo este economista, a alta dos preços foi provocada pela queda na produção do leite e derivados. Você tem o leite, você tem a manteiga, você tem o queijo, você tem o iogurte. E os aumentos eles foram desproporcionais em cada um desses setores. Então, o que o dono da padaria faz? Pô, um aumentou 10, outro aumentou 12, outro aumentou 8, outro aumentou 20. Então, ele vai e ajusta o preço do produto final a 20% e não pela média do aumento dos produtos. Em junho, o economista acredita na retomada da produção, mas a queda dos preços pode estar nas mãos do consumidor. Qual que é a dica? É que ele reduza um pouco esse consumo, porque aí, no caso, o dono da padaria ele vai perceber uma redução na sua demanda, né? E aí ele também vai ter mais um motivo para diminuir o preço para que o consumo volte. Tem que ficar de olho. A gente fala de saúde agora. Você sofre com dor de cabeça? Uma pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia mostra os danos desse problema aos brasileiros e um outro risco associado, o da automedicação. Quem fala mais pra gente é a repórter Adriana Simino, que tem os dados dessa pesquisa. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Mais de 2.000 pessoas participaram dessa pesquisa e 97% dos entrevistados disseram que sofreram de dor de cabeça no ano anterior. As mulheres são a maioria, a principal causa das dores de cabeça é a enxaqueca e um dado preocupante: 8 em cada 10 pessoas se automedicam. Eu converso agora com o doutor Marcelo Ciciarelli, que é neurologista e coordenador da pesquisa. Doutor, quais são os riscos dessa automedicação indiscriminada? Boa tarde. Boa tarde. Claro que além dos efeitos colaterais da medicação para o fígado, para o rim, para o estômago, existe para a própria enxaqueca uma possibilidade de piora da frequência das crises e piora também da intensidade das mesmas. Então é importante que o paciente tenha consciência disso, que ao invés de ele estar resolvendo o problema, estar ajudando, ele pode estar agravando o problema da dor. Então sempre tomar a medicação com orientação de um especialista, orientação de um médico. Ótimo, obrigada pelas suas informações. E olha só, uma luz amarela aí que pode acender para saber se você precisa ou não procurar ajuda médica é 3 crises de dor de cabeça ao longo do mês por 3 meses. Aí é bom procurar algum especialista para saber se o seu problema é a própria dor de cabeça ou se ela é causa de alguma outra doença e aí sim fazer o tratamento adequado, Aldo.
Ok, Adriana, obrigado pelas informações. Ana. O óleo diesel é o combustível mais usado no Brasil, de trens a navios, de caminhões a ônibus. Se depender do Congresso, ele poderá abastecer também os carros que rodam pelas cidades. A medida intensificaria a poluição causada pelo tráfego de veículos, um problema crônico de saúde pública. Não temos escolha, precisamos respirar o ar poluído. A respiração no final do dia fica horrível. É só sinusite atacada, bronquite atacada. Estou vindo agora de um médico que cuida justamente de alergia. 10% dos veículos que rodam na região metropolitana de São Paulo são movidos a diesel. E eles são responsáveis por metade da poluição do ar. Essa exposição contínua aos poluentes é um veneno para a saúde. Cada 2 horas de tráfego, você fumou um cigarro por dia. As pessoas mais pobres tendem a morar mais na periferia das cidades pelo custo da moradia. E são elas que vão perder mais tempo no trânsito. Existe uma vulnerabilidade maior para as pessoas de menor renda em nossa cidade. Comparado com a gasolina, o diesel produz 7 vezes mais poluentes prejudiciais à saúde. O diesel S10, menos poluente por ter menor concentração de enxofre, está no mercado desde 2013, mas só deve atingir toda a frota em 2040, prazo estimado para a renovação dos veículos a diesel. Até lá, 14 mil mortes devem ser provocadas por essa poluição. A exposição à poluição pode causar câncer, um fato comprovado pela Organização Mundial de Saúde. Todos nós estamos propensos a desenvolver doenças respiratórias, como enfisema, asma, bronquite e doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral. Quem corre mais risco nesses casos são os idosos e as crianças de até 5 anos. 2 projetos polêmicos no Congresso defendem a liberação do uso do combustível em todos os veículos, ao contrário do que acontece na Europa, por exemplo. Essas medidas irão prejudicar a saúde pública. Compete a nós, brasileiros, estarmos atentos a isso e impedirmos que uma barbaridade seja feita entre as tantas que o Brasil comete ao longo desses anos. E olha, está aberta no Senado uma consulta pública para que a gente possa votar a favor ou contra essa liberação do diesel para veículos leves. É o projeto de decreto legislativo número 84 de 2015. Para participar, e é importante a sua participação, que você dê ali a sua opinião, você precisa entrar na página da internet do Senado. O endereço está aí no seu vídeo, é www.12.senado.leg.br. No motor de busca, ali em cima no campo de busca, você chega rapidinho nessa pesquisa se você colocar PDS 84 2015. Aí tem lá um botãozinho escrito opinar. Aí você pode deixar a sua opinião se você é contra ou a favor essa liberação do diesel. E agora uma notícia boa na economia. O Brasil abriu quase 60 mil vagas formais de trabalho em abril. Este é o melhor resultado para o mês desde 2014. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta terça-feira, mostram que 7 dos 8 setores apresentaram crescimento no nível de emprego no mês passado. O dado é animador justamente porque existe um contingente aí de mais de 14 milhões de desempregados. A gente vai para outras notícias nacionais. Mais de 200 empresas brasileiras foram alvo do cyberataque, que afetou 300 mil computadores no mundo todo. Polícia Federal nas ruas nesta terça-feira em nova operação contra fraudes na fiscalização de frigoríficos. Agentes federais cumprem 62 mandados nos estados de Tocantins, Pará, São Paulo e Pernambuco. Entre eles, 10 são de prisão e 16 de condução coercitiva. Os principais alvos são funcionários do Ministério da Agricultura que recebiam propinas de frigoríficos e laticínios que deveriam fiscalizar. O esquema teria movimentado cerca de 3 milhões de reais de 2010 até o ano passado. A operação batizada de Lucas não tem relação com a carne fraca deflagrada no mês de março. Falta de energia causa velocidade reduzida no metrô de São Paulo em pleno horário de pico. A falha aconteceu durante 20 minutos no início da manhã na estação Sé, que interliga as linhas azul e vermelha, as principais do sistema. O acúmulo de passageiros obrigou o metrô a restringir o acesso a várias estações e os passageiros tiveram que formar filas para entrar. O problema também causou superlotação em trens da CPTM na Zona Leste, que começaram a receber os passageiros que desistiam de acessar o metrô. A situação foi normalizada durante a manhã.
A polícia prende 2 suspeitos de participação no roubo ao apartamento do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Segundo a polícia, eles são de São Paulo e integram uma quadrilha especializada em assaltar prédios de luxo que agem em vários estados. 2 outros suspeitos seguem foragidos. Todos os pertences de Pezão foram recuperados. O governador não está morando no local. Por recomendação médica, ele se mudou para o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo fluminense. Além de serviços públicos como INSS e Judiciário, pelo menos 220 empresas brasileiras foram alvo do cyberataque que atingiu 300 mil computadores em todo o mundo na semana passada. A lista conta principalmente com empresas de tecnologia e telecomunicações. O INSS informou que o cyberataque pode causar atrasos eventuais em agências do órgão até a normalização completa do sistema. Agora, uma informação importante sobre São Paulo. Motoristas e cobradores de ônibus na cidade prometiam cruzar os braços hoje à tarde, mas essa paralisação foi suspensa depois de uma reunião entre a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, o Sindicato das Empresas e o Sindicato dos Trabalhadores. A gente vai saber mais detalhes com a repórter Vanessa Lorenzini, que está no terminal Pedro II, no centro da cidade, que tem detalhes sobre isso. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Pois é, essa paralisação tinha sido prometida pelo Sindicato dos Motoristas e Cobradores e eles acabaram de anunciar que ela não vai acontecer mais. Então, os serviços de ônibus hoje estão mantidos. O sindicato da categoria recusou uma proposta de reajuste salarial feita pelas empresas de ônibus de parcelar em 2 vezes um reajuste salarial de 3%. A reivindicação dos motoristas e cobradores é de um reajuste de 6,4% em relação a maio de 2016 e mais 5% de ganho real. Além disso, eles ainda gostariam de ganhar uma participação nos lucros e resultados do ano de 2016. Portanto, amanhã essas negociações continuam. As empresas de ônibus se comprometeram com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores a oferecer uma nova proposta em um prazo de 24 horas. Eu volto com você no estúdio, Aldo. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Ana. O presidente Michel Temer assinou agora de manhã uma medida provisória que permite o parcelamento em até 200 meses da dívida dos municípios com o INSS. A medida provisória também reduz em até 80% o valor dos juros e em 25% os encargos da dívida. A assinatura foi feita durante a abertura da 20ª Marcha Nacional dos Prefeitos em Brasília. No total, quase 5 mil municípios devem cerca de 100 bilhões de reais ao INSS. O ex-presidente Lula é indiciado novamente pela Polícia Federal na Operação Zelotes, que investiga a venda de medidas provisórias e concessão de facilidades fiscais para empresas. O ex-presidente já é réu em um inquérito da Operação Zelotes. Caso o Ministério Público e a Justiça aceitem a nova denúncia, ele poderá se tornar réu pela 2ª vez no mesmo caso. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente Lula e mais 12 pessoas, entre ex-ministros e empresários, participaram de um esquema para a edição da medida provisória 471, que prorrogou incentivos fiscais a montadoras de veículos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a MP teria sido editada mediante pagamento de 6 milhões de reais ao Partido dos Trabalhadores. Em nota, a defesa de Lula repudiou qualquer ilação de envolvimento dele com atos ilícitos e considerou que o novo indiciamento faz parte de uma campanha de perseguição política sofrida pelo ex-presidente. O Tribunal Superior Eleitoral já pode marcar o julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. O ministro relator Herman Benjamin liberou o processo para que seja agendado o julgamento. A ação movida pelo PSDB, hoje na base do governo, acusa a chapa Dilma Temer de abuso de poder econômico e político. Os investigadores ouviram mais de 50 testemunhas. Durante as investigações, dados da Operação Lava Jato foram acrescentados. Eles indicam que parte dos recursos da campanha teria vindo de Caixa 2 e do pagamento de propina. O voto do relator deve ser pela cassação da chapa. Se a maioria dos ministros do TSE concordar, Michel Temer seria cassado e Dilma Rousseff ficaria inelegível por 8 anos. Outra possibilidade é a de desmembramento da ação, que pouparia Temer e condenaria Dilma. A corte pode também arquivar o caso sem condenação. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, é quem deve marcar a data do julgamento, mas só depois de voltar da viagem que faz à Rússia. A seguir, mais uma de Donald Trump. O presidente norte-americano admite ter revelado informações de inteligência à Rússia, por ser esse um direito supremo dele.
E mais, Coreia do Norte pode ser a origem de ataque cibernético que atingiu mais de 300 mil computadores pelo mundo. A gente volta já. O estudo mostra que em 5 anos haverá mais pessoas conectadas à internet do que sem acesso a ela. Com a tecnologia, as relações de trabalho também vão mudar. Onipresente, multitarefa, indispensável. Difícil ver alguém sem um celular nas mãos ou nos ouvidos. O pessoal, não solta do celular, tá grudado. De olho principalmente nos anunciantes, o Facebook fez um estudo sobre essa nossa íntima relação com os celulares. Algumas constatações são impactantes. Por exemplo, até 2020, daqui a apenas 3 anos, mais gente vai ter aparelho celular do que água e energia elétrica em casa. O estudo também indica que a internet abre cada vez mais opções de negociação entre vendedor e comprador. Pode ter mais informações, na internet. E os negócios deixam de ter limitações de distância. Tenho preferência pelo aquele que chegue mais rápido. Eu procuro o que tem o melhor preço, que não importa se a empresa é em Paraná, ou no Norte, ou no Nordeste, eu procuro o valor. A gente pega um celular, a gente vê diversas opiniões de pessoas diferentes, diversas formas de se fazer o que a gente procura. Eu acho que a internet facilita muito, a tecnologia em si para tudo. Daqui a 5 anos, uma outra revolução já promete estar nas ruas e nas casas. Uma sociedade onde a gente encontra um ambiente de trabalho diferente, um momento onde a gente vai ter muito mais automação, a gente vai ter robôs trabalhando já no nosso dia a dia e tudo que vier alavancado com tecnologia, logicamente também a medicina, vão mudar completamente a sociedade nos próximos 5, 15 anos. O advogado e presidente da União Brasileira de Escritores, Durval Noronha de Góes Júnior, lança o primeiro romance. Mais informações com a repórter Evelyn Avancini. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. O romance traz a história de 4 gerações e o embate entre uma executiva de sucesso e um jornalista contratado por ela. Aqui ao meu lado está o autor do livro, o Dr. Durval de Noronha Góes Júnior. Boa tarde, Dr. Durval. Uma obra de ficção, mas que também traz muitas reflexões, né? Sem dúvida, eu escrevi a obra com o meu heterônimo Antônio Paixão, porque é uma obra de literatura, e trata a história de uma mulher que era reprimida no âmbito da sua própria família e a sua luta para superar. É escrito na primeira pessoa como uma mulher. O senhor tem outras obras acadêmicas já publicadas, mas romance é a primeira. Como foi essa experiência? A experiência foi muito interessante, é algo que eu quis fazer já há muito tempo. Eu contextualizo a obra, a história de 4 gerações de origens diversas, famílias de imigrantes no Brasil, o substrato das famílias, a história delas, a história de São Paulo e dos lugares por onde passou a heroína. Ok, muito obrigada. O livro já está à venda no site ube.org.br. Aldo, com você no estúdio. Obrigado, Evelyn. Olha, em busca de um governo de consenso, o presidente e primeiro-ministro da França divulgam hoje o gabinete com o qual pretendem reunir figuras de esquerda e de direita e renovar o panorama político nos próximos 5 anos. Veja outras notícias internacionais. Na postagem na conta do Twitter, Trump admite que compartilhou com a Rússia informações de contra-terrorismo, pois teria direito absoluto a isso. Reportagem do jornal Washington Post da véspera o acusava de revelar, durante encontro com o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, informações de inteligência que não haviam sido compartilhadas nem com aliados. Os dados seriam sobre operação planejada pelo Estado Islâmico com o uso de laptops em aeronaves. O mais preocupante é que Trump teria comprometido posições de inteligência ao revelar a origem da informação. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, preferiu não comentar o caso. Especialistas em segurança online apontam que a Coreia do Norte pode ser a origem do recente cyberataque que afetou cerca de 300 mil computadores em 150 países. A empresa californiana Symantec indicou que alguns dos códigos utilizados pelo vírus WannaCry coincidem com os utilizados em ataques anteriores provenientes da China e coordenados por norte-coreanos. A Coreia do Norte também foi o assunto da reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU nesta segunda-feira. Em declaração unânime, os 15
12 membros do Conselho exigiram que Pyongyang suspenda os testes nucleares e de mísseis balísticos. O Conselho diz estar pronto para impor novas sanções ao país. O novo presidente francês, Emmanuel Macron, propõe a refundação da União Europeia em resposta às críticas ao bloco e ao surgimento de propostas extremistas no continente. A proposta foi bem aceita pela chanceler alemã Angela Merkel no primeiro encontro entre os dois. Um novo tratado entre os integrantes seria um caminho para superar as diferenças. Eles também defendem a criação de uma lei que garanta a contratação de empresas europeias em metade das obras públicas, o que lhes daria maior resistência a crises. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Chegou tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Tranquilo, salve. Bem-vindo, Cadu. Tranquilo, Aldo? Bom. A gente começa falando de surf, mas olha só, de uma forma diferente. Eu vou falar para você por quê. A etapa mundial de surf no Rio de Janeiro teve disputa por vaga nas quartas de final no último domingo e também uma notícia não muito boa para um brasileiro. Vamos ver. Um confronto 100% nacional. Adriano de Souza foi mais seletivo e venceu Igor Dantas e Gabriel Medina, que terão de encarar a repescagem. Mineirinho já está na próxima fase. Na sequência, a revelação brasileira Iago Dora, de 20 anos, enfrentou Joel Parkinson e Mick Fanning e acabou ficando na segunda colocação. Com isso, teremos um duelo eliminatório que promete na repescagem Gabriel Medina e Iago Dora. O Igor vai encarar Parkinson por uma vaga. A notícia ruim ficou por conta de outro brasileiro, Felipe Toledo. A Liga Mundial de Surf suspendeu o surfista da próxima etapa em Fiji pelo ato de indisciplina após ele ser eliminado pelo americano Kanoa Igarashi. Filipinho não gostou da marcação de uma interferência de remada e foi tomar satisfação com os juízes depois da bateria. Ele tentou invadir uma área onde não é permitida a presença de atletas. Por conta das ondas pequenas, hoje não teve competições e uma nova chamada deve acontecer amanhã de manhã com previsão de um mar propício para o surf. E deve acabar até o próximo fim de semana, que é o limite para o final desta etapa brasileira. Após investir 80 milhões de reais no esporte, a Petrobras decidiu cortar o patrocínio de 5 modalidades olímpicas. Vamos ver. A estatal anunciou que não vai repassar dinheiro para o boxe, taekwondo, esgrima, remo e levantamento de peso na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. O boxe e o taekwondo obtiveram medalhas nos Jogos do Rio, com Robson Conceição conquistando o ouro e Michael Andrade o bronze, além da continuidade do time Petrobras. Como os medalhistas olímpicos Isaquias Queiroz, o brasileiro com maior número de medalhas em uma Olimpíada, Serginho do vôlei, Mária Aguiar do judô e o nadador paralímpico Daniel Dias. O judô, que levou 20 milhões em 4 anos da petrolífera por meio do Plano Brasil Medalhas, foi a única confederação que disse ainda discutir a renovação. A Confederação de Levantamento de Peso afirmou que o patrocínio proporcionou ganhos efetivos em todas as áreas e lamentou o corte. No epicentro da Lava Jato, a Petrobras fechou 2016 com um prejuízo de mais de 14 bilhões de reais. A empresa confirmou que o vínculo com as 5 modalidades às quais repassava dinheiro desde 2011 acabou e afirmou que essa eventual revisão do projeto esportivo será anunciada em breve. Pois é, estamos em 2017, 2020, né? Já estamos no mês de junho. Você é daqueles que acha que cobrança de pênalti é loteria, né? Qualquer um pode ganhar? Pelo sim, pelo não, a FIFA acha que não. Isso tá para mudar, vamos ver. No Campeonato Europeu Masculino Sub-17, que acontece na Croácia, e no Feminino Sub-17 na República Tcheca, os jogos de mata-mata que terminarem em empate serão, como de hábito, decidido por pênaltis. Os times vão se alternar na primeira parte. Ao invés de um jogador bater, depois o adversário, novamente do primeiro time, vamos dar um exemplo que de fato aconteceu. Jogo entre Alemanha e Noruega. Decisão por pênaltis. A Alemanha começa batendo. A goleira Sniv defende. Na sequência, Bield errou pela Noruega. Aí, novamente, uma representante do time nórdico, da Noruega, vai para a cobrança. Logo, a Alemanha teria a chance de converter 2 vezes seguidas. Rakov desperdiçou e Lohmann também. Depois seria a vez da Noruega, 2 vezes na sequência, depois a Alemanha 2 vezes de novo. No fim, vitória germânica. A justificativa da FIFA são estudos publicados pela revista American Economic Review, demonstrando que o time que tem a sorte de bater primeiro vence quase 60% das disputas. Nesse caso aí, a Alemanha, que começou batendo, ficou com o título, né? Não valeu de tanto assim, mas enfim, são mudanças. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. E o Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a nossa relação com a internet. Uma ótima tarde. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau.